carro, né? Vamos começar com o arcano do carro, que pode representar deixar algo para trás. Então o carro ele continua em movimento. Conforme ele está em movimento, algo vai ficando para trás, né? Então ele pode representar abandonar alguma coisa. Pode ser abandonar um projeto, abandonar uma pessoa, mas o carro ele continua em movimento. Então assim, ele não está desistindo exatamente. É como se ele tivesse algo que ele deseja conquistar. E aí ele abandona aquilo que ele vê que está atrapalhando ele na sua conquista, ou ele muda a direção do caminho, né? Vamos supor, eu estou buscando um objetivo e eu estava indo por um determinado caminho. Mas aí eu abandonei este caminho, no entanto eu continuo buscando o meu objetivo. Eu apenas mudei a forma ou mudei o caminho porque eu vi que aquele primeiro caminho não ia me levar para onde eu queria. Né? Então vamos dizer que eu abandonei algo, mas eu continuei em busca daquilo que eu desejo conquistar. Então ele também pode abandonar pessoas, lugares, se essas pessoas, se esses lugares não estiverem colaborando com a sua conquista, né, com a sua meta, o seu objetivo. Mas o carro ele continua em movimento. E pode ser, como eu falei, né, mudando de direção. Aqui, eu peguei aqui um exemplo, né, o carro com o 9 de paus, dessa ideia de abandonar, né, quando o carro ele sai com essa ideia. O carro com 9 de paus pode representar que a pessoa está abandonando algo para se proteger. Então, o 9 de paus ele pode representar proteção, né? Aqui ele poderia estar abandonando um lugar, também abandonando uma pessoa, saindo de um lugar, né, para se proteger com o carro. Então, também tem essa ideia de rompimento, de finalização. Um outro arcano, a morte, né? Que a morte tem a ideia clara, né, de fim, de finalização. Quando sai o arcano da morte, não necessariamente essa mudança, esse rompimento, ele vai ser com dor, né? Muitas pessoas interpretam a morte como se necessariamente fosse algo dolorido, assim, doloroso, né? Mas, na verdade, muitas vezes a morte sai representando o fim de um problema. Então, pode ser um fim desejado até pela pessoa. Pode ter dor, né? Mas não necessariamente. E pode ser, e a morte ela pode representar jogar qualquer coisa fora. Né? Então, assim, se você falar, o meu tênis ficou velho, né? Vou jogar no lixo, por exemplo. Pode ser a morte, né? Então, pode ser qualquer coisa nesse sentido que você está rompendo, né? No sentido de jogar fora, descartar, eliminar, né? No arcano da morte, tem, né, essencialmente a ideia da morte do velho. E tem as crianças, né, na carta. Então, tem uma ideia de renovação, né? É a morte do velho para trazer a renovação. Mas também pode sair em casos de separação. Né? Então, vamos dizer assim, que de modo geral, se sai a torre, né, a pessoa que está sofrendo o rompimento. Então, vamos dizer que alguém foi lá e rompeu com ela, né, ou pediu o divórcio, né? Então, a torre seria a pessoa que sofreu o choque, o abalo, ou a surpresa, né, da outra chegar e pedir o divórcio para ela. E a morte pode ser a pessoa que foi e pediu o divórcio. Né? Então, a morte é a pessoa que foi e pediu a separação. E a torre é a pessoa que recebeu o pedido, né, que ficou em choque, né, quando a outra chegou para ele e falou, olha, eu não quero mais ficar com você, né, ou eu quero me divorciar e tal. Isso, né, falando de um modo geral, porque dependendo do jogo, o tarô, né, se o jogo for se for um jogo grande, né, vamos dizer que tem um jogo grande com muitas cartas, aí pode ter saído a morte numa casa, né, e o tarô ele pode enviar, então, um arcano semelhante, se ele precisar passar a mesma mensagem numa outra casa, né. Então, se você tem um jogo grande, vamos supor que numa casa lá saiu a morte já representando um rompimento. Aí o tarô pode usar a torre numa outra casa, se ele precisar falar, né, novamente sobre o tema de rompimento, né, ele pode colocar então a torre numa outra casa. Então assim, um arcano ele pode substituir o outro, dependendo do caso, né, se o jogo for muito grande pode precisar usar mais arcanos para passar a mesma mensagem ou a mesma ideia central. Aí peguei aqui, né, um outro exemplo para vocês, a morte com o rei de copas. Então aqui é como se o rei de copas ele estivesse entendendo que a decisão madura é romper. A decisão madura é finalizar. É o que eu devo fazer nessa situação. É o melhor a fazer nessa situação é romper. Ou finalizar, né, com a morte. E aqui poderia ser cortar relações com uma pessoa, né? Ou mesmo a pessoa jogar uma coisa fora. Por exemplo, ela recebeu lá um presente que ela acha que pode estar, né, macumbado lá, né? Tá com um feitiço, alguma coisa no presente. Aí ela pega e fala, olha, eu acho que o melhor é eu pegar e jogar esse presente fora, né? Então poderia ser a morte com o rei de copas. Aí nós temos a torre, né? Que também tem esse significado de, como eu falei, né? Semelhante à morte, de finalização, de rompimento.
Mas a torre, ela sai bastante também representando abandono de um padrão. Então é como se a pessoa estivesse finalizando, né, rompendo, cortando laços, com um padrão, uma crença, né, alguma ideia limitante, né, enfim, uma ideia ruim, né, uma ideia que ela costumava ter, um pensamento que ela costumava ter, um comportamento, né, ou quando a gente fala que a pessoa está condicionada, né, a agir de alguma forma. Então na torre a pessoa pode estar abandonando este padrão, esse condicionamento, ou até, né, a crença, tal, a ideia. E na torre, né, tende mais a ser dolorido. Então eu vejo mais saindo, quando o rompimento ele é dolorido, eu vejo mais isso na torre do que na morte. Na morte não necessariamente é dolorido. Na torre tende a ser uma coisa que ela é mais difícil para a pessoa fazer. Ou mesmo quando é um padrão, né, vamos dizer que se é um padrão, uma coisa que a pessoa já está ali acostumada, né, já meio que é natural aquilo para ela. Então é meio difícil ela abandonar aquele comportamento. Então na torre parece que tem mais essa dificuldade, né? Ou a coisa é difícil porque eu já estava condicionada, ou a coisa é dolorosa porque eu tinha um apego a ela, né? Eu me apoiava nela, né? Então você vê que na morte, né, tem essa diferença, que no arcano da morte você tem a morte do velho e a renovação com as crianças. É como se essa fosse a ideia central. Já na torre você tem duas pessoas que estavam juntas e agora elas não estão mais. Então tem uma divisão, né? Então ou seja, na morte tem uma renovação, na torre tem uma divisão. Então na torre a ideia central seria o rompimento mesmo, né? A separação, a divisão, não necessariamente a renovação. Muito embora, né, na torre tem uma transformação. Por quê? Porque tem toda ali a torre pegando fogo, né? E o fogo ele já é símbolo de transformação, de purificação. Então quando a gente olha para o arcano da torre, você presume que essas duas pessoas que estão caindo da torre, elas estavam juntas dentro da torre. Então antes elas estavam juntas. E aí teve este abalo, né, esse choque, esse evento, né, que enfim, abalou as duas, né, ou de alguma forma separou essas duas pessoas, né, que pode ser uma verdade ali chocante, uma decepção. Aí eu peguei aqui até, né, para vocês um exemplo, a torre com 8 de copas, que pode representar, né, a pessoa rompendo com alguém que lhe deu as costas. Então, 8 de copas pode ser a pessoa que deu as costas, né, na hora que eu precisei de você, na hora que eu mais precisei, você me deu as costas. E a torre pode estar, então, rompendo com essa pessoa. Então, aqui, né, já tem mais aquela ideia, uma ideia de decepção, né, de choque ou de dor, até por estar rompendo com essa pessoa. Mas, como eu falei, pode ter dor na morte também, tá? Aqui vai depender também do contexto em que sair os arcanos.